Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de tratores agrícolas. Eu gostaria de usar aqui um mapa mental para mostrar para vocês o que nós iremos ver nesta aula de hoje, certo? Então, nós iremos tentar abordar o assunto motor de combustão interna, definições, quais são os conceitos, os usos desses motores de combustão interna, um breve histórico sobre os motores, algumas peças fixas e peças móveis. Peço licença para tomar meu nobre amargo. Só aquelas peças que necessitamos saber agora para entender sobre esse assunto. Depois, ciclos do motor, a sua classificação em ciclo diesel, ciclo Otto, quais os tempos que cada um desses tipos de motores tem disponível para nós, e considerações finais sobre este tema de motor de combustão interna. Beleza? Vamos aqui então para o PowerPoint. Bom, então, os motores de combustão interna, vamos usar aqui o laser, são o coração do sistema, né? O coração da máquina, assim dizer. Claro, aqui tem uma foto de uma máquina grande, mas qualquer máquina que ela necessite de combustível para se deslocar, para fazer suas funções, esses motores são chamados de motores de combustão interna, certo? Bom, então, eu não sei se você já passou por isso, essa pergunta: o que é um motor? Sempre eu faço nas aulas e vem tudo que é resposta. Motor é o que gera energia na agricultura, é o que movimenta o trator, é o que fornece energia mecânica, por aí vai. A descrição técnica é o que? O motor de combustão interna é um conjunto de mecanismos o qual, trabalhando junto, eles convertem energia térmica em energia mecânica. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu prefiro utilizar isso aqui. Ele é um conversor de energia termoquímica. Por que termoquímica? Nós temos o combustível, que entra ali, que tem algumas propriedades químicas, e graças ao conjunto de ações, de sistemas que tem no motor, vai haver uma explosão desse combustível, e essa explosão vai ser convertida na nossa área agronômica em energia mecânica aplicada à agricultura. Beleza? Mas qual energia mecânica? Bom, aqui nós temos dois tipos básicos que a energia mecânica do motor vai acabar resultando. Então, primeiramente, aqui nesse vídeo é o que? Eu tenho um pulverizador. Deixa eu desligar aqui o som. Esse pulverizador, qual que é o detalhe? Ele está montado... Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele está montado no trator. Ele é um implemento hidráulico. Tem vários tipos de implementos que podem ser hidráulicos. Geralmente não, os implementos que são hidráulicos são implementos menores. É como se fosse uma mochila. Você vai montar ela ao trator, no sistema hidráulico do trator, correto? Então, o motor ali vai gerar energia para deslocar o trator. E como esse implemento está montado ao trator, ele vai ser deslocado com o trator, certo? Claro, este implemento em questão, ele precisa para funcionamento a tomada de potência. Então, o motor, a energia, além de fazer o trator se deslocar, ele vai ter que transmitir energia mecânica para a bomba do pulverizador, como exemplo, né? Um outro modelo que nós temos é aqueles implementos que eles são de arrasto, que está aqui, ó. Então, esse aqui é um trator antigo, um Ingesa, muito utilizado nas lavouras de arroz há uns belos anos atrás, na década de 90, 2000.
Mas, vocês podem ver que tem 3 tratores, todos estão semeando arroz, e essas semeadoras, elas estão acopladas à barra de tração do trator. Então, o motor vai ter que gerar energia para o trator se deslocar, para que ele arraste esse implemento, certo? Então, esses são os dois tipos básicos que nós temos de energia, do resultado da energia mecânica gerada nessa conversão no motor de combustão interna. Esse aqui, estão indo para a parte do histórico, dizem que foi um dos primeiros tratores agrícolas do mundo. Esse trator, com um design totalmente diferente, lembra uma espécie de um trem, né? O motor não era movido a diesel, ele era um motor movido a vapor. Tem relatos de motor a pólvora feito pelos chineses, mas o que mais a gente encontra na bibliografia é motores movidos a vapor. Claro, na área agrícola nós não temos, não temos historiadores que temos nas demais áreas, então as histórias que são contadas, relatadas, elas têm algumas divergências, né? Logo depois, com a criação do motor de combustível a gasolina, ou na época querosene utilizavam, foi tentado colocar em tratores. Porém, não durou muito tempo, porque não teve muito sucesso, porque o motor movido a combustível, ele não tem tanta força gerada que é necessária para um motor agrícola. E esse aqui, segundo relatos do livro Tratores Agrícolas da Alemanha, ele foi o primeiro trator agrícola com pneus de borracha, tomada de potência e motor com ciclo diesel. Correto? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui, ele é a patente do motor do ciclo diesel. O que é isso aí? Os motores de combustão interna, nós temos dois ciclos, ciclo Otto e ciclo diesel, que eu já irei abordar para vocês. O ciclo diesel, então, ele foi desenvolvido por Rudolf Diesel, um engenheiro mecânico de Berlim, o qual desenvolveu o motor a diesel, desenvolveu o ciclo do motor a diesel e patenteou, e a sua patente saiu em 28 de fevereiro de 1892. Então, até começar a ser produzido e utilizado em maior escala, levou esses 30 anos mais ou menos, até ser usado no universo de tratores agrícolas. Beleza? Bom, uma coisa que é importante quando a gente fala em motor de combustão interna é conhecer algumas peças do motor. Então, estamos indo lá pelo mapa mental no terceiro item. Por que essas peças? Para entender como esses ciclos funcionam. Bom, quando a gente fala então aqui em motor de combustão interna, a gente tem uma peça chamada pistão. O que é o pistão? Pistão é se nós abrirmos o motor, que nem está aqui, vamos usar a caneta. Aqui, caneta. Ó, aqui foi feito um corte no motor para mostrar o que estava dentro. Então, isso aqui é o chamado pistão. Ele é o que vai fazer as fases do motor. Qual fase? As fases que necessitam para que o motor gere sua energia mecânica no resultado final. Então, esse pistão, como se fosse a minha mão, ele vai ficar fazendo um movimento para cima e para baixo. Bom, então essa é uma das peças móveis que a gente chama. Nesse desenho aqui em questão, nós temos aqui, ó, aqui estaria o pistão 1, aqui o 2, aqui o 3, provavelmente aqui o 4, o 5 lá dentro e o 6. Acho eu que ele é um motor 6 cilindros. Bom, esse pistão, então, ele tem abaixo dele a tal da biela. O que é biela? Biela seria, então aqui o pistão, seria o braço, o que vai unir o pistão a uma peça chamada virabrequim. Para quê? De acordo com o movimento do pistão, esse movimento seja transmitido por entre o motor. Então, isso aí é como se fosse uma corrente com vários elos.
Um elo é o pistão, o outro elo é o virabrequim, desculpa, é a biela, e o outro é o virabrequim. Então, como ele está abaixo do pistão, vamos colocar ele aqui embaixo. Ele está preso através de um pino ali. Bom, aí na parte inferior existe o virabrequim, ou árvore de manivelas, ADM, a sigla. Por que árvore de manivelas? Porque a árvore possui vários galhos e localizações diferenciadas. Isso aqui é para quê? Para que eu tenha o pistão em posições diferentes. Uma aula para seguir vai mostrar isso melhor para vocês. Para quê? Eu tenho que ter pistões em locais, digamos que é um pistão 1, pistão 2, em locais, em cotas diferentes, para quê? Para que cada um faça uma fase em questão, certo? Então, provavelmente aqui estaria preso um pistão numa altura, aqui estaria noutra altura, aqui noutra altura e aqui na outra. Bom, vamos para a próxima que vai mostrar. Vamos zerar, só tirar aqui só um pouquinho, que eu vou tirar essa delimitação aqui. Bom, então aqui está montadinho o que? O pistão 1, pistão 2, 3 e 4. Suas bielas e o virabrequim. Então, quando o número de pistões é par, a localização dos pistões também é impar. Fica de 2 a 2, na mesma posição. Né? Bueno, na parte de cima do pistão tem a chamada válvula. Essas válvulas são responsáveis por deixar entrar algo ou deixar sair algo. Ou não entrar e nem sair nada. Para quê? Para fazer as fases do motor. Elas estão exatamente nessa posição, na parte de cima do pistão. E são peças que são móveis também, elas ficam se movimentando para abrir e fechar. Aqui, então, nós temos divisão de três maneiras. Deixa eu só botar aqui para vocês. Nós temos aqui as peças móveis e aqui as peças fixas. Fixas porque não tem movimento. As peças fixas, nós temos o chamado cabeçote, que é a parte de cima do motor, né, a cabeça ali. Ali estarão localizadas as válvulas do motor. Na parte do meio, o corpo ali do motor é o bloco. Dentro do bloco estarão o pistão e a biela. Aonde? Dentro do chamado cilindro. Então, vocês podem ver aqui, ó, imagine como se fosse um bloco maciço, o qual você retificaria, faria uma furação ali com dimensões conhecidas, né? E ali vai estar se movimentando nesse sentido o pistão junto com a sua biela e conectado com os demais graças ao virabrequim. Na parte de baixo, o cárter, que boa parte deve conhecer, é onde armazena o óleo lubrificante do motor, certo? Então, essas são as peças principais fixas e móveis que precisamos saber para o conteúdo dessa aula. Bom, então a gente pode classificar o motor de duas formas, ciclos e tempos. Ciclo Otto e ciclo diesel. Ciclo Otto são aqueles ciclos utilizados em motores que empregam gasolina, álcool ou gás natural, GNV. E motores a diesel utilizam o ciclo a diesel, que então usa o diesel ou o biodiesel. Né? Ambos ciclos, ciclo Otto e ciclo diesel, eles podem ser de 2 e 4 tempos. Aí vai depender do uso desse motor, correto? Vamos lá então. Aqui vocês lembram que nós tínhamos visto o que? Pistão, biela e virabrequim, que é o que está aqui. Tranquilo? Bom, então agora estamos falando num motor utilizado num carro. Esse aqui seria um motor ciclo Otto 4 tempos. Bom, vamos aqui fazer vamos
esconder aqui os demais pistões. Ó, no primeiro momento, a gente chama que todo motor de combustão interna tem que fazer 4 fases. Vou mostrar aqui no vídeo, aqui, ó, admissão, compressão, combustão e escape. Ele é 2 tempos ou ele é 4 tempos, não interessa. Ele tem que fazer sempre admissão, compressão, combustão e escape. A primeira fase, então, a gente chama de fase de admissão, é a fase de entrada. O que vai acontecer aqui? Deixa eu ligar de novo a caneta. Bem, ó, nesta fase, ali no cabeçote, na parte de cima do motor, tem várias galerias que vai acabar desembocando nas válvulas. Então, imagina a cabeçote com 2 furações. Nessas furações, colocar as válvulas. Válvula 1. Vamos mudar aqui a cor. Cadê? Point Options. E aqui. E a válvula 2. Tá. Bom, vamos voltar aqui. Vamos botar uma azul ao Grêmio. Bueno, então, nessa primeira fase, essa válvula aqui, a válvula de admissão, ela vai permitir a entrada de 2 coisas no motor, que é o ar e combustível. Esse ar e combustível, então ar e gasolina, ou ar e álcool, ou ar e gás natural, GNV, ele está entrando por aqui, ó. Por aqui e vai, como aqui está aberto, vocês podem ver que tem esse espaço aberto, vai completar aqui dentro do cilindro dessa mistura ar e combustível. Até quando? Aí, 2 termos para introduzir a vocês. Desculpem aqui a letra, mas eu não sou especialista de escrever com mouse. Que horrível. Ponto morto inferior, ponto morto superior. Tem aqui no vídeo a descrição deles. Ponto morto superior, posição mais elevada que o pistão consegue atingir. Ponto morto inferior, posição mais baixa. Então o pistão ele faz esse movimento aqui. Então chega no ponto morto superior, parou a fase, desceu no ponto morto inferior. E faz isso aqui, ponto morto superior, ponto morto inferior. Essa descida que ele fez do PMS ao PMI é o curso do motor, que vocês podem pegar no catálogo de qualquer motor, de um carro, de uma moto, lá vai ter essas informações. Bom, na hora que o pistão estiver chegando embaixo, no ponto morto inferior, a hora que ele chegou embaixo, vai fechar aquela válvula e cessou a entrada de ar e combustível. Beleza? Com isso, essa descida aqui embaixo no virabrequim acabou dando meia volta, ou seja, 180 graus. Primeiro tempo, primeira fase, admissão. Agora vamos para o segundo tempo, que é a fase da compressão. O pistão que estava na... Deixa eu botar aqui, adaptar a mesma posição aqui. Estava no ponto morto inferior, ele vai subir até o ponto morto superior. Só que agora, diferente de antes, aqui em cima está fechado as válvulas. A válvula 2 estava fechada no início e continua fechada. A válvula 1 está fechada. Então, aquela mistura que entrou ali dentro do cilindro, ela vai ser totalmente comprimida, certo? Então, no virabrequim, aqui na parte de baixo, acabou dando mais meia volta, ou seja, uma volta completa resultou agora, né? Meia volta da admissão, mais meia da compressão. Bom, chegando ali na terceira fase, é a fase da combustão. O que vai acontecer aqui? Dentro desse local, aqui, está o ar e combustível
comprimido. Nesse momento, essa pecinha aqui, vela, quem nunca viu vela, se você tiver em casa um fogão que você acende num botãozinho, aquilo lá é uma vela. O que vai acontecer ali? Ali uma energia elétrica, graças a um sistema elétrico, vai mandar uma faísca. Aí, conforme der aquela faísca, naquela mistura comprimida, vai gerar uma explosão. Essa explosão vai fazer o pistão se deslocar, porque está tudo confinado, né? Você tem a válvula 1 e a 2 estão fechados, então a tendência vai ser que o pistão leve aquela paulada ali e vá para baixo, retornando ao ponto morto inferior, dando mais meia volta. Então, 180 graus de admissão, 360 compressão, mais 180 para combustão. E quando ele chegou na posição mais baixa, no ponto morto inferior, a próxima fase a gente chama de escape. Aqui o pistão está embalado, porque a energia que foi gerada na combustão é muito alta, vai acabar fazendo que ele faça esse movimento. E aí, o que vai sobrar aqui dentro? Vai sobrar fumaça. Vamos botar aqui o preto, para ficar melhor. Então, aqui dentro ó, tem a fumaça, o gás, né? E ele vai acabar saindo pela segunda válvula, que estava fechada até então. Para onde que ele vai? Ele vai ser encaminhado no final para o cano de descarga do carro, nesse caso, nesse modelo aqui em questão. Beleza? Então, 4 tempos, ciclo Otto, 4 tempos. Cada tempo eu faço 4 fases: admissão, compressão, combustão e escape. Ali eu gero energia no motor. Vamos aqui ver um vídeo de como que funciona esse motor. Temos o bloco do motor, que eu coloquei para vocês, a peça fixa do motor, e nele vai estar disponível algumas peças moles. O virabrequim, que vai unir os pistões, graças à sua junção com a biela. Correto? Eu vou adiantar aqui, passar aqui o vídeo para frente, para que a gente consiga ver a parte que eu quero mostrar para vocês. Fala a posição mais alta, desceu, é a posição mais baixa, ponto morto superior, ponto morto inferior. Nesse caso eu tenho 4 válvulas por pistão, por cilindro. Tem modelos que usam 2 válvulas, mas tudo usam 4. Se usa 4, vai ser 2 válvulas para entrar o ar e o combustível e 2 válvulas para deixar sair a fumaça. Então entrou o ar e combustível de emissão, comprimiu, tudo fechado, chegou em cima, a vela deu a centelha, gerou a explosão, desceu e depois sai a fumaça. Vamos lá, vamos sair no planeta. Admissão, compressão, combustão e escape. Emitiu ar e combustível, comprimiu eles, combustão e escape. Ar e combustível, comprime, combustão e escape. A vela nessa posição. Toda a vela pode mudar. Aqui vocês podem ver essa pecinha aqui, ó. Por quê? Quem coloca combustível é o bico de injeção de combustível. Então a gente estava fazendo numa parte ali de cabeçote. E aí, graças a um comando eletrônico, vai fazer, ó, você tem que ir lá injetar combustível numa quantidade X, para que tenha uma proporção entre ar e combustível. Beleza? Então, os motores ciclo diesel, motores que são utilizados em tratores, colhedoras, pulverizadores autopropelidos, atomizadores autopropelidos, caminhões, enfim, eles também são, nesse caso, falando em motores 4 tempos, eles têm que fazer as 4 fases: admissão, compressão, combustão e escape em cada tempo, assim como o motor ciclo Otto. Bom, essa imagem aqui mostra de novo o que? Pistão, biela e virabrequim. Válvulas de admissão, válvula de escape.
Porém, não tem vela o motor ciclo diesel, porque o diesel, as propriedades químicas internas, elas não são inflamáveis a uma centelha, a uma fonte de calor. O diesel ele entra em ignição quando ele encontra um ar comprimido que esteja aquecido, aí ele acaba explodindo, correto? Então vamos lá para a primeira fase, então, a fase da admissão. Na fase da admissão, o que vai acontecer aqui? Aqui ó, está aberta esta válvula, que é a válvula de admissão nesse caso. Aqui vai entrar somente o ar. Então, deixa eu usar aqui uma caneta. Então, aqui vai entrar somente o ar filtrado, limpo. Aqui, até onde? Até o pistão sair da posição mais alta e ir até a posição mais baixa, o PMS e PMI. Chegou na parte de baixo, completou meia volta, 180 graus no virabrequim, cessou aquela fase, fecha a válvula, o pistão ele irá subir, acabar completando uma volta, 360 graus. Como tudo está fechado, como a gente pode ver aqui, ó, aquele ar que entrou na fase 1 da admissão, ele vai acabar sendo comprimido na fase 2, que é uma fase de pressão elevada. Na primeira era redução de pressão, né? E aumento de volume. Na fase 3, aqui, com tudo ainda fechado, o bico injetor ele vai receber um comando de injetar combustível. Aí ele vai injetar combustível até que entre naquele volume que é necessário para entrar em ignição. O pistão, por sua vez, nessa fase de combustão ou explosão, ele vai retornar ao ponto morto inferior, fase de geração de energia. E na última fase, aquela válvula que estava fechada até então, a válvula de escape, ela vai abrir, permitindo a saída dos gases para o sistema de escape do motor a diesel, certo? Então, se for olhar, também, assim como no ciclo Otto, admissão, compressão, combustão, escape, porém tem diferenças, né? Vocês viram nas entradas do que há do alimento do motor, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo para mostrar um pouco como é que funciona esta fase que eu estou falando. Só desligar aqui o som do vídeo. Vamos lá. Então, aqui vai ser a entrada de ar. Nesse caso, o ar ele é entrado por uma turbina. Nós vamos ver na parte de sistema de alimentação de ar. Vocês podem verificar o momento dessa aula no cronograma da disciplina. Mas está ali todo que esse ar que ele está sendo puxado pela turbina. Nesse caso tem o intercooler, que também nós vamos ver depois. Esse ar ele é direcionado por dutos dentro do motor, dentro do cabeçote, do bloco, dos tubos coletores, né, até a válvula de admissão. Nesse exemplo desse vídeo, é um motor de uma caminhoneta da Renault, que não tem no Brasil, né, e aí tem duas válvulas para admissão e duas válvulas para escape. Então, o pistão saiu na posição mais alta, PMS, foi até o PMI, entrou ar, fecha aquelas válvulas, o pistão comprime. Terceira fase, o sistema de injeção de combustível, está mostrando aqui, ele vai realizar a injeção do combustível. Nesse modelo é um bico de injeção eletrônica, então uma central eletrônica do veículo, do trator, enfim, vai receber o comando para ela injetar combustível naquele valor X, que varia de motores para motores, de marca para marca, até dentro da própria empresa, até ele entrar em ignição, que é o que está mostrando ali no vídeo, essa injeção de combustível. Ele vai entrar na explosão, quando encontrar aquele ar comprimido, ó, você pode ver ali, do azul foi para o vermelho, simbolizando a explosão, gerando a combustão do motor. E aí, quarta fase, o escape, como aqui tem 4 pistões, cada pistão faz uma fase, e cada fase
não ocorrendo simultânea, né? Certo? Então, como considerações finais, então nós vimos os motores de combustão interna, são aqueles motores que necessitam de combustível para gerar energia, aquela conversão de energia termomecânica, termoquímica em energia mecânica. Vimos que os motores podem ser ciclo Otto e ciclo diesel, ambos podem ter 2 ou 4 tempos. Nesta aula em questão nós vimos apenas os motores 4 tempos, que são os motores que nós temos no caso do ciclo Otto em automóveis, motocicletas, algumas caminhonetas, alguns motores utilizados no meio agrícola estacionário e os motores ciclo diesel 4 tempos, utilizado em todos os caminhões, todas as colhedoras, todos os tratores e algumas caminhonetas também, certo? Então, forte abraço.